Quando o advogado me ligou naquela terça-feira de manhã para dizer que eu havia herdado uma propriedade de uma tia distante que mal conheci, pensei que fosse algum tipo de engano. Meu nome é Lúcia, tenho 60 anos, e jamais imaginei que aos 60 anos de idade, minha vida inteira seria virada de cabeça para baixo por uma herança inesperada e por cartas escondidas há décadas em uma casa velha. O que começou como uma simples questão burocrática se transformou na descoberta mais avassaladora da minha existência, revelando segredos que minha família guardou por gerações e que mudaram completamente tudo o que eu acreditava saber sobre quem eu realmente sou. Antes de começarmos essa jornada extraordinária, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. E escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos entender até onde nossas histórias têm chegado. A ligação do advogado aconteceu em um momento particularmente difícil da minha vida. Eu estava recém-aposentada depois de 35 anos trabalhando como professora de história em escolas públicas. Meu casamento de quase 40 anos havia terminado há 6 meses e eu estava tentando reconstruir minha identidade como uma mulher sozinha pela primeira vez desde os meus 20 anos. Morava em um apartamento alugado modesto em um bairro afastado da cidade e minha rotina consistia basicamente em visitar meus 2 filhos adultos, cuidar do meu jardim na varanda e tentar descobrir o que fazer com todo o tempo livre que agora possuía. Quando atendi o telefone naquela manhã, o Dr. Henrique Monteiro se apresentou como advogado responsável pelo inventário de Helena Cardoso Mendes, minha tia materna. O nome me soou vagamente familiar, mas eu precisei fazer um esforço mental considerável para localizar essa pessoa na minha árvore genealógica. Helena era a irmã mais velha da minha mãe, mas as duas nunca foram próximas. Na verdade, durante toda a minha infância e adolescência, ouvi minha mãe mencionar Helena apenas 3 ou 4 vezes, sempre em tom amargo e com uma expressão no rosto que deixava claro que aquele era um assunto proibido. O advogado explicou que Helena havia falecido aos 92 anos, sem filhos, sem marido, e aparentemente sem ninguém próximo. Em seu testamento, deixado há mais de 20 anos, ela nomeava a mim como única herdeira de todos os seus bens, incluindo uma casa no interior do estado, algumas economias em conta bancária e todos os pertences pessoais. Fiquei tão surpresa que precisei sentar. Por que uma tia que eu mal conhecia, que nunca demonstrou interesse em mim durante toda a minha vida, me deixaria absolutamente tudo que possuía? 2 dias depois, eu estava viajando sozinha de ônibus para a pequena cidade de Vale dos Cedros, localizada a aproximadamente 250 quilômetros da capital. O trajeto levou quase 5 horas, passando por estradas sinuosas, cercadas de montanhas e vegetação densa. A cada quilômetro, minha ansiedade aumentava. Eu não fazia ideia do que encontraria, nem por que estava fazendo aquela viagem. Parte de mim considerou simplesmente assinar os papéis, vender a propriedade sem sequer conhecê-la e usar o dinheiro para finalmente fazer aquela viagem à Europa que sempre sonhei. Mas outra parte, a parte curiosa que me tornou professora de história, precisava entender o mistério por trás daquela herança. Inesperada. Vale dos Cedros era exatamente o tipo de cidade que parece ter parado no tempo. Ruas de paralelepípedo, casas antigas com varandas amplas, uma igreja centenária na praça principal e aquele ritmo lento de vida que só existe longe dos grandes centros urbanos. O advogado havia marcado de me encontrar na porta da casa às 3 da tarde. Cheguei com meia hora de antecedência e decidi caminhar pelo bairro onde ficava a propriedade. A casa de Helena ficava em uma rua tranquila, arborizada, afastada do centro. Era uma construção antiga, provavelmente dos anos 40 ou 50, com 2 andares, janelas altas com venezianas de madeira pintadas de verde escuro, e um jardim completamente tomado por mato alto e plantas selvagens. O portão de ferro estava enferrujado,
e a pintura das paredes externas descascava em vários pontos. Mesmo abandonada e maltratada pelo tempo, a casa tinha uma beleza melancólica que me tocou profundamente. Quando o Dr. Henrique chegou, um senhor de aproximadamente 70 anos com cabelos completamente brancos e óculos de armação grossa, ele me cumprimentou com gentileza e começou a me contar o pouco que sabia sobre Helena. Ela havia se mudado para Vale dos Cedros há mais de 50 anos, comprado aquela casa e vivido ali sozinha durante todo esse tempo. Trabalhava como costureira, era conhecida na cidade como uma mulher reservada, mas educada, frequentava a igreja aos domingos e mantinha pouquíssimas amizades. Nos últimos 10 anos de vida, sua saúde havia se deteriorado gradualmente, e ela passou os últimos meses em um asilo local, onde faleceu dormindo, sem sofrimento. Entramos na casa e o cheiro de mofo e tempo me atingiu imediatamente. A sala de estar estava repleta de móveis antigos cobertos por lençóis brancos empoeirados. Havia um sofá de veludo verde musgo, uma estante cheia de livros com capas desgastadas, uma vitrola antiga em um canto e fotografias emolduradas nas paredes mostrando pessoas que eu não reconhecia. O Dr. Henrique me entregou as chaves e uma pasta com documentos. Explicou que eu tinha total liberdade para fazer o que quisesse com a propriedade e se despediu, dizendo que estaria disponível caso eu precisasse de qualquer orientação legal. Fiquei sozinha naquela casa silenciosa e por um longo momento simplesmente permaneci parada no meio da sala, tentando absorver a estranheza daquela situação. Eu estava em uma casa que agora era minha, que pertenceu a uma mulher que eu nunca conheci direito, cercada por objetos e memórias de uma vida completamente desconhecida para mim. Comecei a caminhar lentamente pelos cômodos, removendo os lençóis dos móveis, abrindo gavetas, observando os detalhes. A cozinha mantinha utensílios de décadas atrás, panelas de ferro fundido penduradas em ganchos na parede, um fogão a lenha, além do fogão a gás mais moderno, potes de vidro com mantimentos há muito vencidos. A sala de jantar tinha uma mesa grande de madeira maciça com 8 cadeiras, como se Helena tivesse se preparado para receber uma família grande que nunca veio. No andar superior, encontrei 3 quartos. O quarto principal era modesto, mas acolhedor, com uma cama de casal coberta por uma colcha de retalhos costurada à mão, um guarda-roupa antigo de madeira escura e uma penteadeira com espelho onde ainda havia escovas de cabelo e frascos de perfume. Foi no segundo quarto, transformado em algo que parecia um ateliê de costura, que comecei a sentir uma conexão mais profunda com Helena. Havia uma máquina de costura antiga, mas bem conservada perto da janela. Rolos e rolos de tecidos organizados por cor, caixas repletas de linhas, botões, rendas e aviamentos. Nas paredes, Helena havia pendurado alguns dos vestidos que ela mesma costurou, verdadeiras obras de arte em tecido. Peguei um vestido azul claro com bordados delicados na gola e nas mangas, e consegui imaginar as horas de trabalho meticuloso que aquela peça representava. Helena claramente tinha um talento excepcional. O terceiro quarto estava trancado. Tentei todas as chaves que o advogado me entregou, mas nenhuma serviu. A porta era de madeira maciça e a fechadura parecia antiga e robusta. Aquilo me intrigou profundamente. Por que trancar um quarto? O que Helena escondia ali? Pensei em arrombar a porta, mas decidi respeitar a casa e procurar a chave adequada antes de tomar medidas drásticas. Voltei para o quarto principal e comecei a procurar metodicamente. Vasculhei as gavetas da penteadeira, encontrando apenas alguns pertences pessoais, como grampos de cabelo, um terço, cartas de baralho e fotografias antigas. Procurei sob o colchão, dentro do guarda-roupa, atrás dos móveis. Estava quase desistindo quando notei que a gaveta inferior da penteadeira parecia mais rasa do que deveria ser. Removi completamente a gaveta e descobri um fundo falso. Meu coração acelerou. Sob o fundo falso havia um envelope amarelado pelo tempo, fechado com um lacre de cera vermelho já quebrado. Dentro do envelope
Encontrei uma pequena chave de bronze com detalhes ornamentados e uma carta manuscrita em letra cursiva elegante. Minha mão tremia enquanto desdobrava o papel frágil e começava a ler. A carta era endereçada a mim. Helena havia escrito anos atrás, quando ainda tinha saúde e lucidez plenas, prevendo que um dia eu estaria ali, naquela casa, procurando respostas. Ela começava pedindo desculpas por nunca ter tido coragem de se aproximar de mim durante sua vida, explicando que havia prometido à minha mãe que manteria distância e jamais revelaria certos segredos que poderiam destruir nossa família. Mas agora, com ambas mortas, Helena sentia que eu merecia conhecer a verdade sobre minha origem, sobre quem eu realmente era e sobre os sacrifícios que foram feitos para me proteger. Minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade para continuar lendo. Helena escrevia que no quarto trancado eu encontraria cartas, documentos e fotografias que contariam uma história que minha mãe nunca teve coragem de me contar. Ela implorava que eu lesse tudo com mente aberta e coração preparado, porque o que eu descobriria mudaria fundamentalmente minha compreensão sobre minha própria identidade. Subi as escadas correndo, a chave de bronze apertada na minha mão, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Coloquei a chave na fechadura do terceiro quarto, girei e ouvi o clique do mecanismo antigo se abrindo. Empurrei a porta lentamente e ela abriu com um rangido dramático. O quarto era pequeno, mas estava impecavelmente organizado. Diferente do resto da casa coberto de poeira, aquele espaço parecia ter sido limpo e preparado recentemente. No centro havia uma escrivaninha antiga com uma cadeira, e sobre a mesa, organizadas em pilhas cuidadosas, estavam centenas de cartas amarradas com fitas de cetim de diferentes cores. Nas paredes, Helena havia criado uma espécie de linha do tempo visual com fotografias e documentos fixados em ordem cronológica. Aproximei-me lentamente, tentando processar a quantidade de informação diante de mim. As fotografias mais antigas, no canto esquerdo da parede, mostravam duas meninas jovens, claramente irmãs pela semelhança física, abraçadas e sorrindo. Reconheci uma delas como minha mãe jovem, o que significava que a outra era Helena. Elas pareciam próximas e felizes naquelas imagens. Mas conforme a linha do tempo avançava, as fotografias mostravam apenas uma delas. Ora minha mãe, ora Helena. Nunca mais, juntas. Sentei-me à escrivaninha e comecei a ler as cartas. A primeira pilha, amarrada com fita azul claro, era composta por correspondências trocadas entre Helena e minha mãe no início dos anos 60. As cartas iniciais eram cheias de afeto. As duas irmãs compartilhando sonhos, preocupações sobre a família, comentários sobre rapazes que as cortejavam. Minha mãe escrevia de uma cidade vizinha onde trabalhava como secretária, e Helena respondia com notícias da casa da família. Mas o tom das cartas mudou drasticamente em meados de 1963. Minha mãe escreveu uma carta desesperada para Helena, revelando que estava grávida de um homem casado que se recusava a assumir a criança. Ela estava apavorada, sem saber o que fazer, pedindo ajuda e conselho à irmã mais velha. A carta seguinte, escrita por Helena, oferecia uma solução ousada e arriscada. Helena propunha que minha mãe viesse morar com ela secretamente, tivesse o bebê longe dos olhos da família, e depois decidiriam juntas o que fazer. Continuei lendo, e cada carta revelava mais detalhes da história. Minha mãe aceitou a proposta e foi morar com Helena em Vale dos Cedros no final de 1963. As cartas descreviam os meses de gravidez, os medos, as esperanças, as discussões sobre o futuro. Minha mãe oscilava entre querer ficar com o bebê e achar que deveria entregar a criança para a adoção. Foi então que encontrei a carta que mudou tudo. Datada de abril de 1964, escrita com letra trêmula e manchas que pareciam lágrimas antigas, minha mãe contava a Helena que havia tomado uma decisão.
Ela entregaria o bebê para a adoção assim que nascesse, voltaria para casa, seguiria com sua vida como se nada tivesse acontecido e jamais contaria a ninguém sobre aquela gravidez. Ela implorava a Helena que guardasse segredo e a ajudasse a executar o plano. Mas a carta seguinte, escrita por Helena poucos dias depois, continha uma revelação devastadora. Helena confessava à minha mãe que também estava grávida, de um homem que havia morrido em um acidente de trabalho antes de saberem sobre o bebê. Ela propunha um plano alternativo. Quando os 2 bebês nascessem, se fossem do mesmo sexo, Helena ficaria com o bebê da minha mãe, e minha mãe levaria o bebê de Helena de volta para casa, apresentando-o como filho próprio de um relacionamento que ninguém sabia. Tive que parar de ler. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Minha respiração estava curta. Minha mente se recusava a processar o que aquelas palavras significavam. Levantei, caminhei até a janela, tentei organizar meus pensamentos. O que Helena estava sugerindo naquela carta? Que minha mãe e ela haviam trocado bebês? Que eu não era filha biológica da mulher que criei a vida inteira chamando de mãe? Forcei-me a voltar para a escrivaninha e continuar lendo. Minha mãe respondeu aceitando o plano. Ela escreveu que aquilo resolvia os problemas de ambas. Helena teria um filho para amar sem precisar explicar uma gravidez fora do casamento em uma época extremamente conservadora. E minha mãe poderia voltar para casa com um bebê que todos aceitariam como legítimo, fruto de um relacionamento secreto, mas socialmente aceitável. As cartas seguintes documentavam os últimos meses de gravidez de ambas. Elas estavam grávidas ao mesmo tempo, morando na mesma casa, planejando aquela troca que mudaria suas vidas e as vidas dos bebês para sempre. Em junho de 1964, Helena deu à luz uma menina. 3 semanas depois, minha mãe também teve uma menina. A carta seguinte foi a mais difícil de ler em toda a minha vida. Helena descrevia o momento em que elas trocaram os bebês. Foi à noite, em casa, sem testemunhas. Elas vestiram as bebês com as roupas uma da outra. Helena pegou a filha da minha mãe nos braços e minha mãe pegou a filha de Helena. A carta terminava com Helena escrevendo que havia chorado a noite inteira, segurando aquela bebezinha que agora seria sua, filha, sabendo que estava entregando sua própria filha biológica para ser criada por outra pessoa. Eu era aquela bebê, a filha biológica de Helena que foi criada por minha mãe. A mulher que eu chamei de mãe durante 60 anos não era minha mãe biológica. A tia distante que eu mal conhecia era, na verdade, quem me deu a luz. E em algum lugar do mundo poderia estar viva a filha biológica da minha mãe, a mulher que cresceu sendo criada por Helena como se fosse sua filha. Chorei. Chorei como não. Chorava há anos, talvez décadas. Chorei pela complexidade daquela situação, pela coragem e pelo desespero que levaram 2 mulheres a tomarem uma decisão tão drástica, pela vida inteira que vivi sem saber minha verdadeira origem, pela mãe biológica que nunca conheci como mãe, pela irmã que eu tinha e nunca soube que existia. Quando finalmente consegui me recompor minimamente, continuei explorando as cartas. A pilha seguinte, amarrada com fita vermelha, continha correspondências trocadas durante minha infância e adolescência. Helena escrevia regularmente para minha mãe, perguntando sobre mim, sobre meu desenvolvimento, minhas notas na escola, meus gostos e interesses. Minha mãe respondia com detalhes afetuosos, descrevendo cada fase da minha vida. Através daquelas cartas, percebi que Helena havia acompanhado cada momento da minha criação à distância, como uma observadora invisível que amava profundamente, mas não podia se aproximar. E havia também cartas sobre a outra menina, a filha biológica da minha mãe que Helena criou. Seu nome era Beatriz. Helena escrevia sobre ela com o mesmo carinho e atenção aos detalhes que minha mãe escrevia sobre mim. Beatriz era descrita como uma criança alegre, talentosa para a música, apaixonada por animais. Helena a matriculou em aulas de piano, incentivou seus estudos, criou-a com todo o amor que uma mãe poderia dar. Mas encontrei então uma série de cartas do final dos anos 70 que revelavam uma tragédia.
Beatriz havia falecido aos 15 anos, vítima de uma doença súbita e agressiva. Helena escrevia para minha mãe em um estado de dor profunda e inconsolável. Ela havia perdido a filha que criou como sua, e o sofrimento era avassalador. Minha mãe respondeu com palavras de consolo, oferecendo-se para vir visitá-la, mas Helena recusou. Ela escreveu que ver minha mãe naquele momento seria insuportável, porque minha mãe ainda tinha a mim. Estava criando a filha biológica de Helena, enquanto Helena havia perdido tudo. Foi a partir daquela tragédia que as duas irmãs se afastaram definitivamente. As cartas se tornaram esporádicas, frias, eventualmente cessaram completamente. Helena escreveu uma última carta para minha mãe em 1980, pedindo que nunca revelasse a verdade para mim, que me deixasse viver minha vida acreditando ser filha biológica da minha mãe, que aquele segredo morresse com elas. Minha mãe concordou e, aparentemente, manteve a promessa até sua morte, 10 anos atrás. Passei horas naquele quarto, lendo e relendo as cartas, estudando as fotografias, tentando montar o quebra-cabeça completo da minha história. Havia fotos de Beatriz em diferentes idades, e fiquei hipnotizada olhando para o rosto daquela menina que era, tecnicamente, minha meia-irmã. Compartilhávamos a mesma mãe biológica, mas crescemos em vidas completamente diferentes, sem nunca saber uma da outra. Encontrei também documentos oficiais que Helena havia guardado. Minha certidão de nascimento original, antes de ser alterada, onde constava Helena como mãe. A certidão de nascimento de Beatriz com o nome da minha mãe. Registros médicos, fotografias do hospital, tudo meticulosamente preservado como prova daquela verdade escondida. Quando anoiteceu, eu ainda estava naquele quarto, cercada por papel e memórias. Não tinha vontade de sair, de voltar para a realidade, de processar o que aquilo tudo significava para minha identidade. Sempre acreditei conhecer minha história, minha origem, minha família. Agora, aos 60 anos, descobria que tudo era diferente do que imaginava. Passei a noite na casa de Helena, dormindo no quarto principal, em sua cama. Ou melhor, tentando dormir, porque minha mente não parava de processar informações, fazer conexões, formular perguntas sem respostas. Pela manhã, tomei um banho frio no banheiro antigo, vesti a mesma roupa do dia anterior e voltei para o quarto dos segredos. Havia uma última pilha de cartas que eu ainda não tinha lido, amarrada com fita branca. Eram cartas mais recentes, escritas por Helena durante os últimos anos de sua vida. Nelas, Helena refletia sobre as escolhas que fez, sobre o arrependimento de nunca ter tido coragem de se aproximar de mim, sobre o amor que sentiu à distância durante todos aqueles anos. Ela escrevia como se estivesse falando diretamente comigo, sabendo que um dia eu leria aquelas palavras. Em uma das últimas cartas, datada de apenas 3 anos atrás, Helena revelou que durante décadas considerou romper o pacto de silêncio e me contar a verdade. Várias vezes esteve perto de fazer isso. Quando completei 18 anos, quando me casei, quando tive meus filhos, quando minha mãe faleceu. Mas sempre recuava, com medo de destruir minha estabilidade emocional, minha relação com as memórias da minha mãe, minha compreensão sobre mim mesma. Ela escreveu que sua maior tristeza não era ter entregue sua filha biológica para outra pessoa criar, porque sabia que minha mãe me amou profundamente e me deu uma boa vida. Sua maior tristeza era não ter tido a chance de me conhecer, de conversar comigo, de me abraçar, ao menos uma vez como mãe abraça a filha. Ela morreu sem que eu soubesse quem ela realmente era para mim. Aquilo partiu meu coração de uma forma que não consigo descrever adequadamente. Pensei em todas as vezes que ouvi minha mãe mencionar Helena com amargura, em como aquele distanciamento entre as irmãs sempre me pareceu estranho, mas eu nunca questionei. Pensei em como Helena viveu uma vida inteira em silêncio, guardando aquele segredo imenso, amando à distância, respeitando um pacto que deve ter sido uma tortura diária. Decidi ficar em Vale dos Cedros por algumas semanas.
Aluguei um pequeno hotel no centro da cidade e comecei a investigar a vida que Helena construiu ali. Conversei com vizinhos antigos, com pessoas que a conheceram, com a dona da loja de tecidos, onde ela comprava materiais para suas costuras. Todos descreviam Helena como uma mulher gentil, reservada, extremamente talentosa, mas profundamente solitária. Uma senhora de aproximadamente 80 anos, Dona Carmen, que morava 3 casas adiante, me contou que Helena havia lhe confidenciado, anos atrás, que tinha uma filha que vivia longe e que ela amava muito, mas não podia ver. Na época, Dona Carmen interpretou aquilo como uma filha que havia se afastado por alguma briga familiar. Agora eu entendia que Helena estava falando de mim, da filha biológica que ela teve que entregar e nunca mais pôde reclamar como sua. Visitei o cemitério local e encontrei o túmulo de Helena. Era simples, apenas uma lápide de granito com seu nome, data de nascimento e morte, e uma frase: amou em silêncio. Fiquei ali parada por muito tempo, conversando mentalmente com aquela mulher que me deu a vida, mas nunca pôde ser minha mãe. Pedi desculpas por não ter sabido. Agradeci pelos sacrifícios que ela fez. Prometi honrar sua memória. Também procurei o túmulo de Beatriz no mesmo cemitério. Era um túmulo maior, mais elaborado, claramente mantido com muito cuidado ao longo dos anos. Helena havia visitado regularmente, levado flores, cuidado daquele espaço como um santuário. A lápide tinha a foto de uma menina linda de 15 anos, sorrindo com um brilho nos olhos que me lembrou fotografias minhas na mesma idade. Éramos meias irmãs, e embora ela tenha partido há tantos anos, senti uma conexão estranha com aquela menina que nunca conheci. Durante aquelas semanas, li e reli todas as cartas, estudei cada fotografia, tentei reconstruir mentalmente a história completa. Descobri que minha mãe biológica, Helena, vinha de uma família conservadora e religiosa, onde uma gravidez fora do casamento seria motivo de escândalo irreparável. O homem que ela amou e que era pai de Beatriz havia morrido em um acidente na construção civil onde trabalhava, apenas 2 meses depois de iniciarem o relacionamento, antes mesmo de saberem sobre a gravidez. Quando Helena descobriu que estava grávida, entrou em pânico. Foi então que minha mãe, que criou, entrou em contato desesperada com sua própria situação. As duas viram naquele momento trágico uma oportunidade de resolverem mutuamente seus problemas. Não foi uma decisão tomada levianamente ou com frieza. As cartas deixavam claro o quanto aquilo foi doloroso para ambas, o quanto elas agonizaram sobre a moralidade e as consequências daquela escolha. Comecei a entender também os motivos da minha mãe, a mulher que me criou. Ela era mais nova, tinha apenas 22 anos quando engravidou de um homem casado que trabalhava no mesmo escritório que ela. Ele prometeu deixar a esposa, mas quando soube da gravidez, simplesmente desapareceu da vida dela. Minha mãe estava aterrorizada com a ideia de ser mãe solteira naquela época, de enfrentar o julgamento social, de perder o emprego e a reputação. Ao aceitar criar a filha de Helena como sua própria filha, minha mãe conseguiu apresentar à família e à sociedade um bebê que todos acreditaram ser fruto de um relacionamento secreto, mas socialmente aceitável. Ela inventou uma história sobre um namorado que havia morrido em um acidente, e todos aceitaram sem questionar muito. Era uma época em que essas coisas simplesmente não eram discutidas abertamente. O que me impressionou profundamente ao ler as cartas foi perceber o quanto minha mãe realmente me amou. Mesmo não sendo sua filha biológica, ela me criou com dedicação total, sacrificou-se por mim, celebrou minhas conquistas, consolou-me nas derrotas, esteve presente em cada momento importante da minha vida. O vínculo entre nós era absolutamente real e genuíno, independente da genética. Isso me fez refletir profundamente sobre o significado de família, de maternidade, de identidade. Quem realmente somos? Somos definidos pelo DNA que carregamos ou pelas pessoas que nos amam e nos formam? Durante 60 anos, eu fui Lúcia,
filha de Maria Augusta, professora de história, mãe de 2 filhos, esposa por 4 décadas. Descobrir que minha origem, diferente do que sempre acreditei, mudava fundamentalmente quem eu era. Percebi que não. Eu continuava sendo Lúcia. Minhas memórias, minhas experiências, meu caráter, tudo isso permanecia intacto. O que mudou foi minha compreensão sobre o sacrifício e o amor que possibilitaram minha existência. 2 mulheres, enfrentando situações desesperadoras em uma época de julgamentos severos, tomaram uma decisão extraordinária que permitiu que eu tivesse uma vida boa, cheia de amor e oportunidades. Também comecei a compreender por que minha mãe nunca me contou a verdade. Não foi por crueldade ou por querer me enganar. Foi por amor, por querer me proteger daquela complexidade, por querer que eu vivesse minha vida sem o peso daquele segredo. E também, possivelmente, porque ao me criar como filha, ela realmente passou a me sentir como filha de fato. E revelar a verdade seria reconhecer uma separação que seu coração não aceitava. Quanto a Helena, minha mãe biológica, entendi que ela respeitou a escolha que fez. Ela entregou sua filha para que eu tivesse uma vida melhor do que ela poderia oferecer como mãe solteira em uma cidade pequena e conservadora. Ela sofreu em silêncio, mas sempre soube onde eu estava, como eu estava, e me amou da única forma que lhe era permitida. À distância, através das cartas trocadas com minha mãe. Descobri também, através de conversas com pessoas antigas da cidade, que Helena teve pretendentes ao longo da vida. Homens que se interessaram por ela e que teriam se casado com ela. Mas ela sempre recusou, mantendo-se solteira e sozinha. Segundo Dona Carmen, Helena uma vez comentou que já havia amado uma vez na vida e perdido esse amor, e que seu coração não tinha espaço para mais ninguém. Ela se referia ao pai de Beatriz, o homem que morreu sem saber que seria pai. A casa que herdei tornou-se um lugar sagrado para mim. Cada objeto, cada móvel, cada detalhe era uma conexão com essa mãe que nunca conheci como tal. Decidi não vender a propriedade. Em vez disso, comecei um projeto de restauração. Contratei pessoas locais para ajudar a reformar a estrutura, consertar o que estava quebrado, preservar o que tinha valor histórico e sentimental. Transformei o Quarto dos Segredos em uma espécie de memorial. Organizei as cartas em álbuns especiais que as preservassem do tempo, emoldurei as fotografias mais importantes, criei uma linha do tempo visual mais elaborada, contando toda a história. Não para esconder ou guardar segredo, mas como um testemunho do amor complexo e sacrificial que permitiu minha existência. Chamei meus 2 filhos, Pedro e Ana, para uma conversa difícil. Eles viajaram até Vale dos Cedros e juntos passamos um fim de semana inteiro naquela casa enquanto eu contava toda a minha história. Mostrei as cartas, expliquei as circunstâncias, dividi com eles aquela verdade que eu mesma ainda estava processando. Ambos ficaram chocados inicialmente, mas gradualmente passaram a compreender a complexidade daquela situação. Ana, minha filha, mais velha, chorou muito. Ela sempre foi muito próxima da avó, minha mãe que criou, e sentiu como se aquela revelação manchasse de alguma forma as memórias que tinha. Precisei ajudá-la a entender que nada havia mudado nas memórias dela, que a avó que ela amou era a mesma pessoa, que o amor que recebeu era genuíno e real. O que havíamos descoberto não apagava o passado, apenas adicionava camadas de compreensão. Pedro, mais analítico e racional, fez dezenas de perguntas sobre detalhes práticos e cronológicos. Queria entender exatamente como a troca havia sido feita. Quem mais sabia se havia outros segredos escondidos? Passamos horas revisando as cartas juntos, e ele ficou particularmente tocado ao ler as descrições de Helena sobre mim quando eu era criança. Ele disse que ficava claro, através daquelas palavras, o amor profundo que Helena sentia, mesmo à distância. Conversei também com meus irmãos por parte da minha mãe que criou,
os filhos que ela teve no casamento posterior. Eles eram mais novos que eu, e durante toda a vida fomos criados como irmãos sem nenhuma diferenciação. Contar-lhes que tecnicamente não compartilhávamos laços sanguíneos foi doloroso, mas necessário. Para minha surpresa e alívio, ambos reagiram com amor e aceitação. Um deles disse algo que me marcou profundamente. Sangue pode determinar parentesco, mas amor determina família. Durante os meses seguintes, mergulhei em uma jornada de autodescoberta. Comecei a pesquisar a árvore genealógica de Helena, tentando entender minhas raízes biológicas. Descobri que ela vinha de uma família de imigrantes portugueses que chegaram ao Brasil no início do século XX. Havia histórias fascinantes de coragem, trabalho duro e superação. De certa forma, aquilo explicava alguns traços meus que sempre pareceram não se encaixar com a família da minha mãe que criou. Também aprendi mais sobre meu pai biológico, o homem que morreu sem saber que seria pai. Seu nome era João Pedro, e ele tinha apenas 24 anos quando faleceu no acidente de trabalho. Através de pesquisas e conversas com pessoas antigas da cidade, descobri que ele era conhecido como um jovem trabalhador, honesto, alegre, que tocava violão nas festas locais. Helena havia guardado uma fotografia dele e, quando a vi, reconheci traços no meu próprio rosto, especialmente nos olhos e no formato do sorriso. Visitei a família dele, que ainda vivia na região. Foi um encontro emocionante e difícil. Eles nunca souberam da gravidez de Helena, nunca imaginaram que João Pedro havia deixado uma filha. Ver a surpresa, o choque e finalmente a aceitação nos rostos daquelas pessoas foi intenso. Uma tia de João Pedro, já bem idosa, chorou ao me abraçar, dizendo que eu tinha os olhos do sobrinho que ela tanto amava. Essa descoberta me deu uma família estendida completamente nova. Primos, tios, parentes que eu nunca soube que existiam. Alguns me receberam com alegria, curiosos e acolhedores. Outros ficaram mais reservados, precisando de tempo, para processar aquela revelação. Compreendi e respeitei todos os tipos de reação. A casa em Vale dos Cedros tornou-se meu refúgio. Passei a visitá-la regularmente, às vezes sozinha, às vezes com meus filhos ou com os novos parentes que descobri. Aprendi a costurar usando a máquina de Helena, seguindo tutoriais online e praticando com os tecidos que ela havia deixado. De alguma forma, aquilo me conectava com ela, como se através daquela atividade eu pudesse entender um pouco da mulher que ela foi. Encontrei, em uma das gavetas do ateliê, um diário que Helena manteve durante alguns anos. Não eram entradas diárias, mas reflexões esporádicas sobre sua vida, seus sentimentos, suas esperanças. Em uma entrada de 1985, ela escreveu sobre ter visto minha fotografia em um jornal local onde eu havia recebido um prêmio de professora do ano. Ela recortou a matéria, guardou e escreveu no diário sobre o orgulho imenso que sentiu, mesmo sabendo que não poderia compartilhar aquele sentimento com ninguém. Ler aquilo me fez chorar mais uma vez. Imaginar Helena, sozinha naquela casa, olhando para uma fotografia minha no jornal, sentindo orgulho, mas não podendo celebrar publicamente, não podendo me ligar para parabenizar, não podendo ser reconhecida como mãe. O isolamento emocional que ela escolheu viver, por respeito ao pacto que fez com minha mãe, deve ter sido uma solidão profunda e constante. Comecei a escrever. Primeiro, apenas anotações pessoais, tentando organizar meus pensamentos e emoções. Depois, transformei aquilo em um projeto maior. Um livro contando toda a história, desde as circunstâncias que levaram à decisão de Helena e minha mãe até minha descoberta das cartas e a jornada de aceitação. Não tinha certeza se algum dia publicaria, mas o processo de escrever foi terapêutico, ajudando-me a processar tudo. Um ano após a descoberta, organizei um pequeno ritual privado na casa. Convidei meus filhos, meus irmãos, alguns dos parentes, recém-descobertos da família biológica e alguns amigos próximos. Preparei um jantar usando a cozinha de Helena,
servido na grande mesa de jantar que parecia ter sido feita para receber família, mas que raramente teve essa oportunidade. Antes de comermos, compartilhei a história completa com todos presentes. Li trechos selecionados das cartas, mostrei fotografias, contei sobre o sacrifício de Helena e o amor da minha mãe que criou. Expliquei que aquele jantar era uma forma de finalmente preencher aquela mesa com a família que Helena sempre quis, mas nunca pôde ter. Uma forma de honrar sua memória e celebrar o legado de amor que ela deixou. Foi uma noite de muitas lágrimas, mas também de muita alegria. Pessoas que nunca se conheceram antes, unidas por aquela história extraordinária, compartilhando memórias e criando novas. Minha filha Ana tocou piano, algo que Beatriz amava fazer, segundo as cartas de Helena. Meu filho Pedro propôs um brinde a todas as mães presentes e ausentes, reconhecendo que maternidade é muito mais que biologia. Com o tempo, a dor aguda da descoberta se transformou em uma aceitação serena. Compreendi que eu havia sido abençoada de uma forma incomum. Tive 2 mães que me amaram profundamente, cada uma à sua maneira. Minha mãe que criou me deu uma vida cheia de segurança, educação e carinho. Minha mãe biológica me deu a vida e depois a entregou para que eu pudesse ter algo melhor do que ela podia oferecer na época. Aprendi também sobre Beatriz, minha meia-irmã que nunca conheci. Através das cartas e dos relatos de pessoas que a conheceram, consegui formar uma imagem dela. Uma menina doce, talentosa, amada. Embora nossa existência tenha sido separada e breve, há uma conexão entre nós através das mulheres que nos criaram e das circunstâncias extraordinárias que nos uniram e separaram ao mesmo tempo. A decisão que Helena e minha mãe tomaram em 1964 foi produto de uma época diferente, com valores e pressões sociais que hoje mal conseguimos compreender. Elas fizeram o melhor que puderam com as opções que tinham disponíveis. Julgar aquela decisão com os olhos do presente seria injusto e simplista. Hoje, aos 61 anos, tenho uma compreensão muito mais profunda sobre identidade, família e amor. Sei que quem eu sou foi moldado tanto pela genética que herdei de Helena e João Pedro, quanto pela criação que recebi da minha mãe Maria Augusta e do homem que ela eventualmente casou e que me criou como filha. Sou o resultado de todas essas pessoas, de todas essas histórias entrelaçadas. A casa em Vale dos Cedros permanece como testemunho silencioso daquela história. Mantenho-a preservada. Visito regularmente. Uso-a como local de retiro quando preciso de paz e reflexão. O quarto dos segredos continua lá, mas agora não é mais um espaço de segredos, e sim de memória e honra. Às vezes levo amigos para conhecer, compartilho a história, mostro as cartas cuidadosamente preservadas. Aprendi a costurar melhor e comecei a fazer colchas de retalhos, assim como Helena fazia. Cada peça que crio leva um pedaço de tecido do estoque dela, misturado com tecidos novos que compro. É uma forma de manter seu legado vivo, de criar algo novo honrando o passado. Doei algumas dessas colchas para instituições de caridade na cidade, algo que sei que Helena teria aprovado. Também estabeleci uma pequena bolsa de estudos em nome de Helena Cardoso Mendes e Beatriz Cardoso, oferecida anualmente a uma jovem estudante de Vale dos Cedros que demonstre talento em artes ou música. É uma forma de garantir que os nomes delas continuem vivos, que seu legado tenha impacto positivo nas gerações futuras. Minhas relações familiares se aprofundaram após a revelação. Com meus filhos, há agora uma camada adicional de honestidade e vulnerabilidade. Eles me veem não apenas como mãe, mas como uma pessoa que passou por uma jornada difícil de autodescoberta e saiu fortalecida. Com meus irmãos, há uma apreciação renovada pelo fato de que família é escolha e amor, não apenas sangue. E com a família biológica recém-descoberta, especialmente os parentes de João Pedro, desenvolvi conexões genuínas. Há uma prima, filha da tia, que me abraçou naquele primeiro encontro, que se tornou amiga próxima.
Conversamos regularmente, trocamos visitas, compartilhamos aspectos de nossas vidas. Através dela, aprendi sobre tradições familiares, histórias antigas, aspectos culturais que são parte da minha herança biológica. Refletindo sobre toda essa jornada, percebo que a herança que recebi de Helena foi muito além de uma casa e alguns bens materiais. Ela me deu a verdade sobre minha origem, me deu raízes que eu desconhecia, me deu uma história complexa e profundamente humana, que ampliou minha compreensão sobre amor, sacrifício e família. As cartas que encontrei naquela casa mudaram minha história não porque alteraram os fatos da minha vida, mas porque adicionaram contexto, profundidade e significado. Cada carta era um pedaço de um quebra-cabeça que, quando montado, revelou uma imagem muito mais rica e complexa do que eu imaginava. Aprendi que nossas histórias são sempre mais complicadas do que parecem na superfície. Que as pessoas que amamos carregam segredos e dores que talvez nunca compreendamos completamente. Que escolhas difíceis são feitas por pessoas que fazem o melhor possível nas circunstâncias que enfrentam. Que amor pode se manifestar de formas inesperadas e não convencionais. Helena amou-me à distância durante 60 anos. Esse amor foi silencioso, invisível, mas absolutamente real. Através das cartas, pude finalmente conhecer esse amor, compreendê-lo, recebê-lo. E embora ela tenha partido antes que eu pudesse retribuir pessoalmente, encontrei formas de honrar sua memória, de continuar seu legado, de garantir que seu sacrifício não seja esquecido. Quanto à minha mãe que criou, Maria Augusta, minha compreensão e gratidão por ela apenas aumentaram. Ela poderia ter me tratado diferente, sabendo que eu não era sua filha biológica. Mas nunca houve diferença no amor que me deu comparado ao amor que deu aos filhos que teve depois. Ela escolheu ser minha mãe de todas as formas que importam, e nada que descobri mudou ou diminuiu isso. Hoje, quando olho no espelho, vejo traços de Helena e João Pedro. Vejo a cor dos olhos que herdei dele, a estrutura facial que vem dela. Mas também vejo a pessoa que me tornei através da criação que recebi de Maria Augusta, através das experiências que vivi, através das escolhas que fiz. Sou todas essas pessoas e, ao mesmo tempo, sou única. A história que descobri naquela casa em Vale dos Cedros tornou-se parte integral de quem sou. Não me define completamente, mas adiciona camadas de compreensão sobre minha identidade. Sei de onde vim, conheço as circunstâncias extraordinárias que permitiram minha existência, entendo os sacrifícios que foram feitos, e essa compreensão me trouxe uma paz profunda. Não há mais perguntas, não. Respondidas sobre por que minha mãe e Helena eram distantes, por que Helena nunca se casou, por que havia aquela tensão não falada quando os nomes eram mencionados. Tudo faz sentido agora. A tristeza que sinto pela oportunidade perdida de conhecer Helena como mãe é temperada pela gratidão por ter conhecido a verdade, por ter tido acesso às suas palavras e pensamentos através das cartas. Às vezes, sentada na varanda da casa em Vale dos Cedros, olhando para o jardim que agora está bem cuidado e florido, imagino como seria se Helena ainda estivesse viva. Imagino as conversas que teríamos, as histórias que ela contaria, o relacionamento que poderíamos construir. Mas então lembro que, de certa forma, através das cartas, ela me contou tudo o que era importante. Ela me deu seu amor, sua história, sua verdade. As gerações futuras da minha família conhecerão essa história. Decidi que não será um segredo guardado, mas uma narrativa familiar que será compartilhada, que ensinará sobre complexidade, compaixão e as diferentes formas que o amor pode assumir. Meus netos crescerão sabendo sobre suas duas bisavós, sobre Beatriz, sobre as escolhas difíceis e o amor sacrificial que marcaram nossa história familiar. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!